Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o uso de celulares em escolas. E para falarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio Esther Guimarães, que é fundadora da Escola da Cidade. Esther, seja muito bem-vinda ao Informativo. Obrigada, Matheus. A gente que agradece. E para a gente iniciar nossa entrevista, a gente viu na reportagem algumas opiniões, acerca aí da proibição do uso de celulares nas escolas. Na sua opinião, o que levou a essa lei, Então, tudo que ficou muito abusivo, a que perdeu o controle, Quando a gente perde o controle, a gente precisa, no nosso cotidiano, a gente precisa de alguma norma que regulamente, e que deixe claro para as pessoas aquilo que elas podem e não podem fazer. Para isso que as leis elas vão funcionar, Com certeza. Elas são muito importantes para a sociedade, pois elas parametrizam toda a nossa forma de conduta. E, na realidade, também existe o lado bom, Os professores também podem usar essa ferramenta para uma vertente mais pedagógica, Também é possível, Sim, tudo é possível, Mas o que eu penso é a seguinte: a restrição foi feita, Muitas escolas, como a Escola da Cidade, ela já fazia essa restrição em comum acordo, tanto com todos os participantes, da comunidade escolar, pais, professores e alunos, e todos cientes de para que, quando aquele uso ele seria benéfico para o desenvolvimento do processo de aprendizagem, e do processo de convivência social, que também é função da escola. Por quê? Porque a escola é a primeira sociedade, que a criança convive. Então, é importante a criança ir para a escola e conviver com pares. É importante ela ir para a escola e estar no meio de outras pessoas, vivendo conflitos reais, não só os conflitos que estão ali nos jogos, nas telas, enfim. Conflitos que realmente vão desafiar a capacidade intelectual de resolução de problemas desses alunos. Esther, dando continuidade à nossa entrevista, como os responsáveis também podem ajudar nesse processo? Os pais são muito importantes na conscientização dos alunos da importância de não ser necessário naquele momento, que é um momento de aprendizagem, do uso do celular, Mas as famílias, Matheus, elas acabam tendo uma certa, também, assim, dificuldade, porque os meninos vão para as escolas e, às vezes, os pais podem atrasar um pouco, enfim, Então, eles querem ter algum controle sobre a criança, sobre o adolescente, durante o período que ele está na escola e às vezes se comunicar em alguns momentos, Mas o que eu percebo é que existe um canal formal que é a própria escola, que ela não vai nunca restringir o contato dos pais quando realmente necessário com o aluno. Então, pode ser utilizado o meio da secretaria da escola e dos diversos profissionais que se encontram lá para fazer e manter a comunicação com os alunos. Esther, e quando a gente fala das diferentes faixas etárias, como que isso é aplicado desde a criança mais pequena até os adolescentes? Como que isso funciona? Excelente pergunta, Matheus, excelente pergunta. As crianças pequenas, cada vez mais, estudos mais avançados estão mostrando que quanto menor, menos tela. Então, de 0 a 2 anos, 0 telas, Por quê? Porque nessa faixa etária, a criança precisa do contato sensorial, do contato com o ambiente externo, para ela poder levar para dentro do processo de aprendizagem dela, experiências concretas. Então, a tela, ela tem uma imagem prejudicada, uma imagem 2D, ela não leva para a memória profunda. Então, às vezes, a criança fica cheia de informações que ela não sabe utilizar na vida prática. E quando a gente falou dos que já são um pouquinho mais velhos, os principais riscos ali estão associados à perda do foco? É basicamente isso? A perda do foco é um ponto muito importante, porque
os jovens hoje, eles acreditam que eles podem se manter conectados, Matheus, em várias coisas ao mesmo tempo. Mas o nosso cérebro costuma muitas vezes entrar em curto, né? E ter uma série de dificuldades. Inclusive, existe um estudo recente que o Alzheimer também está sendo precipitado por esse excesso de informações que o cérebro não está conseguindo se organizar e manter, né, isso ao longo da vida, de uma vida toda. Então são vários estudos hoje acontecendo, é muito importante que as famílias fiquem atentas a esses estudos, né, estão sendo divulgados amplamente por vocês, né, que o quanto as telas têm sido prejudicial no sentido não só da atenção, mas ao universo que os jovens também estão sendo colocados, que muitas vezes não está adequado para a sua faixa etária. Esther, outro fator que a gente pode mencionar também é a questão do plágio, né? Para os que já são um pouquinho mais velhos, né? Além dessa perda do foco, eles também podem ali plagiar, né, os trabalhos escolares. Essa questão está muito em alta, principalmente por conta da IA, né? A inteligência artificial. Então, a gente tem muitos benefícios com essas novas tecnologias. Isso é benéfico. O problema é como usar isso e quando usar, para que usar, qual o momento adequado, e isso a escola ela sabe fazer, né? Eu acho que os professores ao longo do tempo, né, várias universidades já têm cursos, né, do uso da inteligência para esses casos, né, pedagógicos, que a gente precisa de ensinar tanto metodologias de pesquisa quanto metodologias de melhora no processo da nossa escrita, que ela também vai servir de modelo para uma reescrita muito mais aprimorada, né? E plagiar, gente, é ilegal, né? Com certeza. E Esther, como as escolas estão se preparando, né, com essa nova lei? E quando a gente fala de futuro, quais são as expectativas também? Então, eu penso que essa é uma lei muito desejada pelos professores, mas que também, e muito importante, né? Nós não podemos negar que ela não tem, assim, uma extrema importância. Mas a gente precisa pensar também nos modelos de educação que nós temos hoje. Porque quando uma escola, ela trabalha construtivamente, os alunos sentem que aquilo que está sendo feito vai ser um benefício final para ele, para sua família, ele é colaborador. Então essas relações, as relações democráticas constituídas realmente dentro de um processo de aprendizagem efetivo, saudável, afetivo, amoroso, ele leva ao aluno entender que aquela regra ela vai ajudá-lo no seu processo de desenvolvimento. Realmente. Esther, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse um recado para quem nos assiste. Qual mensagem que você deixa para as crianças, para os responsáveis? O que você tem a dizer? Então, as crianças talvez se ressintam um pouco nesse começo, né? Nesse novo momento que elas vão viver. Mas é importante, muito importante, a convivência dos grupos, né? Às vezes a gente vai nos recreios, nas escolas, nas atividades esportivas, as crianças, em vez de estar brincando, jogando, interagindo, elas estão ali, cada uma no seu mundinho. Então, vão brincar, vão aprender. Professores têm muito a ensinar, do mesmo jeito que o celular é prazeroso, aprender também é.